Ai, ai, o passado da Fórmula 1. Tanta coisa aconteceu desde o primeiro Grande Prêmio lá em 1950. Fala, pilotos, tudo bem com vocês? Bom, o objetivo de qualquer piloto que entra na maior categoria do automobilismo mundial, obviamente, é ser campeão. E é a partir daí que surgiram os maiores nomes da Fórmula 1. Nesse vídeo nós vamos contar para vocês algumas curiosidades sobre os maiores campeões da história. Assim, vamos falar daqueles que têm pelo menos 3 títulos, ou seja, 3 títulos ou mais. Beleza? Bom, vamos começar. Vamos começar com os que têm 3 títulos. Talvez alguns vocês nem conheçam. Vamos começar com talvez esses dois. O primeiro da lista é Jack Brabham. Jack Brabham, australiano, nasceu no dia 2 de abril de 1900 em Huntsville. Ele estreou na Fórmula 1 no GP da Inglaterra em 1955 e obteve sua primeira vitória no GP de Mônaco em 1959. Seus 3 títulos foram pelos mundiais de 1959, justamente o ano que ele conseguiu sua primeira vitória, em 1960, correndo pela equipe Cooper, e em 1966, pasmem, pela própria Brabham, uma equipe que o mesmo fundou em 1961. Ao todo, foram 14 vitórias, 13 pole positions e 31 pódios. Ele faleceu no dia 19 de maio de 2014, na Austrália, em Gold Coast, aos 88 anos. Outra curiosidade, no GP dos Estados Unidos em 1959, o carro de Brabham deu pane seca e ele mesmo o empurrou por 300 metros até a linha de chegada, conquistando um honroso 4º lugar, e com esses pontos o ajudaram a conquistar o campeonato no mesmo ano. Jack Stewart. John Young Stewart nasceu em 11 de junho de 1939 em West Dunbartonshire, na Escócia. Nome difícil. Também estreou na Fórmula 1 lá no início, nos anos 60, em 1965, no GP da África do Sul, e conquistou sua primeira corrida no mesmo ano, no GP da Itália. Foram 3 títulos também, em 1969 pela equipe Matra e nos anos de 71 e 73 pela Tyrrell. E ainda correu pela Owen Racing. Foram 27 vitórias, 17 pole positions e 43 pódios. Foi um idealizador na Fórmula 1 em relação à segurança para os pilotos. Foi ele que idealizou o capacete que cobre toda a cabeça e o macacão anti-chamas. A partir daí ele chegou a ser ridicularizado por aqueles que achavam que as competições deveriam ser um monte de riscos. Ficou inclusive conhecido como o Homem Vacilante. Mal sabiam eles a importância que teria na segurança para a Fórmula 1. Em 1997, Jack Stewart criou a Stewart, sua própria equipe, conquistando uma vitória com Johnny Herbert no GP da Europa em 1999 e uma pole position com o nosso querido Rubens Barrichello no GP da França nesse mesmo ano, e terminou o Mundial de Construtores numa incrível 4ª colocação. Para a época, uma façanha. Agora vamos falar de uma grandíssima lenda, acho que um dos maiores nomes da Fórmula 1, Andreas Nikolaus Lauda, ou simplesmente Nick Lauda, nasceu em 22 de fevereiro de 1949 em Viena, na Áustria. Teve uma carreira vitoriosa também de muita superação. Estreou na Fórmula 1 em casa, no GP da Áustria em 1971, e conquistou sua primeira vitória no GP da Espanha em 1974. Teve como pontos altos na carreira a rivalidade com James Hunt, que virou até tema de filme. Inclusive o filme é muito bom, recomendo. E o gravíssimo acidente em Nürburgring em 1976, onde seu carro pegou fogo e ele ficou incríveis 55 segundos preso nas ferragens. Muitos achavam que ele não sobreviveria, até um padre foi chamado para dar extrema-unção, acreditem. Mas o mesmo se recuperou, tendo como sequela ter perdido uma orelha, e só perdeu o campeonato naquele ano na corrida final em Suzuka para James Hunt. Foi campeão em 75 e 77 pela Ferrari e em 84 pela McLaren. Foram 25 vitórias, 24 pole positions e 52 pódios. Correu também pela March, BRM e Brabham. Se aposentou em 1985. Fora das pistas, obteve cargos executivos na Ferrari e na Mercedes, tendo papel importantíssimo para a contratação de Lewis Hamilton da equipe alemã em 2012.
Faleceu em 20 de maio de 2019 em Zurique, na Suíça, aos 70 anos. E acreditem, Lauda também era administrador de empresas aéreas. Sim, empresas de avião. Agora vamos falar dos dois brasileiros que, além de compartilharem o fato de ter 3 títulos mundiais, também tinham as suas pequenas desavenças. Nelson Piquet, nascido em 17 de agosto de 1952 no Rio de Janeiro, Piquet é reconhecido até hoje, além do seu talento, também por ser um ótimo acertador de carros. Começou a carreira na Fórmula 1 em 1978 pela equipe Ensime, estreando no Grande Prêmio da Alemanha. Conquistou sua primeira vitória em 1980 no GP do Oeste dos Estados Unidos pela equipe Brabham, de Jack Brabham. Inclusive conquistou 2 títulos por essa equipe, em 81 e 83, além de 1987 pela Williams. Tinha temperamento muito forte, colecionava vários incidentes na carreira, como a agressão a Eliseu Salazar no GP da Alemanha em 1982, declarações polêmicas a Ayrton Senna e por aí vai. Foram 23 vitórias, 24 pole positions e 60 pódios. Também correu por McLaren, Lotus e Benetton. Se aposentou em 1991. Uma curiosidade, Nelson Piquet também tentou correr na Indy, mas devido a um acidente nos treinos para as 500 milhas de Indianápolis em 1993, infelizmente abreviaram essa passagem pela categoria norte-americana. E agora vamos falar dele, sim, o nosso querido Ayrton Senna do Brasil. Visto para a maioria como o maior ídolo do esporte brasileiro no geral, Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de maio de 1960 em São Paulo. Começou sua trajetória na Toleman em 1984, estreando no Grande Prêmio do Brasil. E no mesmo ano assombrou o mundo ao conquistar o 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco debaixo de uma forte chuva, onde muitos afirmam que se a corrida não fosse interrompida, teria vencido. Inclusive, essa é uma das polêmicas que existem até hoje. Em 1985 foi para Lotus, onde conquistou sua primeira vitória, debaixo de muita chuva no Grande Prêmio de Portugal. E começou a mística de chamá-lo de o Rei da Chuva. O bom desempenho na Lotus chamou a atenção da McLaren, que o contratou para a temporada de 1988. Foi o período mais vitorioso da carreira de Ayrton, que conquistou 3 vezes o campeonato de pilotos, 1988, 1990 e 91. Ainda foi vice em 1989 e 1993. Neste período, a McLaren teve uma disputa acirradíssima com seu companheiro de equipe, o francês Alain Prost, que beirava uma guerra de egos. Infelizmente, Senna veio a falecer no fatídico dia 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, em Imola, onde a barra de direção de Sir Williams quebrou e ele acabou colidindo com um muro na curva Tamborel. Depois desse acidente, Senna virou quase que uma entidade no automobilismo mundial. Foram 41 vitórias com 65 pole positions e 80 pódios. Voltando a falar da rivalidade entre Ayrton Senna e Nelson Piquet, Senna tinha obviamente uma desavença com eles, a quem o acusou de impedi-lo de ir para Brabham em 1983, além de várias trocas de farpas públicas, e também com Jean-Marie Balestre, a quem acusava de favorecer Alain Prost por serem do mesmo país, obviamente os dois franceses. Bom, agora vamos para os pilotos que têm 4 títulos mundiais, e vamos começar com justamente o que tinha maior rivalidade com Senna. Alain Prost, apelidado de O Professor, devido ao seu estilo racional e calculista, nasceu em 24 de fevereiro de 1955, na cidade de Saint-Chamond, na França. Conquistou 4 títulos mundiais, 1985, 1986 e 89 pela McLaren e 1993 pela Williams. Estreou no GP da Alemanha de 1980 e teve sua primeira vitória no GP da França, em casa, em 1981. Foram 51 vitórias, 33 pole positions e 106 pódios. Mas isso tudo fica em segundo plano quando lembramos da sua rivalidade com Senna, talvez a mais emblemática da história da Fórmula 1, e que se estendeu até para fora das pistas. Além de McLaren e Williams, Prost correu por Renault e Ferrari até se aposentar em 1993. Uma curiosidade, Prost foi demitido da Ferrari em 1981 por criticar abertamente a equipe e o carro. Inclusive, uma dessas críticas dele foi ter chamado o carro da Ferrari na época de um caminhão. Era tão lento como se fosse um caminhão. Esse foi o estopim para a demissão de Prost da Ferrari. Bom, os outros pilotos com 4 títulos, nós temos Sebastian Vettel, nascido em 3 de julho de 1987 em Neppenheim, na Alemanha,
Vettel surgiu como uma grata surpresa em 2007. Em 2008, correndo pela Toro Rosso, surpreendeu o mundo ao fazer a pole e vencer sua primeira corrida no GP da Itália em Monza. Depois disso, foi para a Red Bull, onde fez uma hegemonia, conquistando 4 títulos seguidos, 2010, 11, 12 e 13. Foram 53 vitórias, 57 pole positions e 122 pódios. Além da Red Bull e da Toro Rosso, correu pela BMW Sauber, Aston Martin e Ferrari, onde conseguiu 2 vice-campeonatos. Um que corre atualmente, Max Verstappen. O atual tetracampeão mundial e filho de Jos Verstappen, antigo piloto sem muito brilho, nascido em 30 de setembro de 1997 em Hasselt, na Bélgica, decidiu correr pelas cores da Holanda, país de origem de seu pai. Arrojado, habilidoso e temperamental, começou na Toro Rosso em 2015. Em 2016, o mesmo substituiu Danilo Kvyat na Red Bull e no mesmo ano conquistou sua primeira vitória no GP da Espanha, se tornando o mais jovem piloto a ganhar o Grande Prêmio, além de ser o atual tetracampeão, como a gente já falou. Foram 63 vitórias, 40 pole positions e 112 pódios por enquanto. E curiosidade, Verstappen é casado com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet. Agora vamos para o único piloto que tem 5 títulos da Fórmula 1 e vamos voltar lá nos primórdios, lá na década de 50. Juan Manuel El Chueco Fangio, El Chueco, na tradução significa o manco, foi o principal nome do automobilismo mundial nos anos 50. Nascido em 24 de junho de 1911 em Balcarce, na Argentina, Fangio conquistou 5 vezes o título mundial: 51, 52, 53, 54 e 57. É o único piloto até hoje a conquistar 4 títulos mundiais por 4 equipes diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Sua primeira vitória foi no GP de Mônaco em 1950, no ano de estreia da Fórmula 1. Foram 24 vitórias, 29 pole positions e 35 pódios ao longo da sua vitoriosa carreira. Faleceu aos 84 anos no dia 17 de julho de 1995 em Buenos Aires. E para finalizar, vamos falar dos 2 pilotos que têm 7 títulos cada um. Vamos começar com o que já se aposentou. Michael Schumacher, ou Schumi para muitos, é o maior, para muitos, um dos maiores pilotos de todos os tempos. Nascido em 3 de janeiro de 1969 em Hertz, cidade da Alemanha, Schumacher, com seu talento nato, arrojo e precisão, conquistou 7 títulos mundiais por 2 equipes diferentes, 1994 e 95 pela Benetton e de 2000 a 2004 consecutivamente pela Ferrari. Possui 91 vitórias, 68 pole positions e 155 pódios. Obteve sua primeira vitória no GP da Bélgica em 1992 pela Jordan. Se aposentou em 2006 pela Ferrari, mas retomou em 2010 para correr pela Mercedes, onde se aposentou em 2012. Carrega em sua carreira incidentes polêmicos que lhe renderam o apelido de Dick Vigarista, como título polêmico em 1994, onde propositalmente jogou o carro em cima da Williams de Damon Hill, e tentou de novo com Jacques Villeneuve em 1997 no GP de Jerez. Além de uma discussão acalorada com Ayrton Senna, muitos dizem que chegaram às vias de fato, ou seja, uma briga realmente, física, mas são apenas boatos, e a tentativa de jogar Rubens Barrichello no muro durante uma disputa de posição no GP da Hungria de 2010. Infelizmente, Schumacher sofreu um acidente de esqui em dezembro de 2013, onde ficou gravemente ferido. Depois disso, todas as informações a respeito de seu estado de saúde são rasas, pois a família mantém isso em sigilo absoluto. E mais uma curiosidade, Schumacher é o único piloto a subir ao pódio em uma temporada inteira, em 2002. E o que corre atualmente no grid da Fórmula 1, Lewis Hamilton, nascido em 7 de janeiro de 1985 em Stevenage, uma cidade no condado de Hertfordshire, no Reino Unido, surgiu como um menino prodígio no automobilismo inglês, e com isso chamou a atenção de Ron Dennis, então chefe da McLaren. Estreou em 2007 no GP da Austrália, e no mesmo ano conquistou sua primeira vitória no GP do Canadá. Só não foi campeão no mesmo ano porque, além da falta de experiência, teve uma conturbada rivalidade com Fernando Alonso. Isso custou o título mundial, que acabou caindo no colo de Kimi Raikkonen da Ferrari. 7 vezes campeão mundial, 2008 pela McLaren,
2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 pela Mercedes. Possui 105 vitórias, 104 pole positions e 202 pódios. De longe é o piloto mais bem sucedido da história, com vários recordes e façanhas. Enquanto pensava que o gás dele havia acabado, foi anunciado como piloto da Ferrari para esse ano. E uma curiosidade, Hamilton é declaradamente fã de Ayrton Senna. O mesmo recebeu a honraria de ter sido concedido o título de Sir. E quando tinha 9 anos, pediu um autógrafo a Ron Dennis e também seu telefone, alegando que o dia iria pilotar pela McLaren. E o resto é história. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. São só algumas curiosidades, alguns fatos sobre pilotos históricos. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal e escrevam aqui embaixo se vocês querem saber de mais algum piloto. Bom, é isso. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e até mais.